Uma das dúvidas mais comuns do investidor iniciante é saber o melhor momento para vender uma ação. Realmente bate aquela aflição quando a gente vê nossa ação valorizando muito ou desvalorizando muito, mas a verdade é que na maioria das vezes que a gente vende uma ação sem saber o motivo dela estar variando tanto, a gente faz um mau negócio. Então, afinal, qual é o melhor momento para a gente vender uma ação e colocar o lucro no bolso ou evitar mais perdas? É sobre isso que eu vou falar no vídeo de hoje, mas depois que você deixar o seu like e se inscrever aqui no canal. Vamos pro vídeo. Olá, investidores e futuros investidores, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou falar sobre uma dúvida que é muito comum entre os investidores iniciantes. Qual é o melhor momento e quando a gente deve vender nossas ações, mesmo com foco no longo prazo? Na verdade, nem sempre que uma ação valoriza muito ou cai muito, vender ela seria o melhor negócio. Então, para ajudar você nessa, eu resolvi fazer esse vídeo para te contar os 4 únicos momentos que eu venderia minhas ações. Curtiu o motivo, eu já sei. Você vende suas ações quando precisa do dinheiro. É claro que em um momento de extrema necessidade, eu venderia minhas ações se eu estivesse precisando de dinheiro. Mas na verdade, essa é a função da reserva de emergência, que eu tenho justamente para momentos de necessidade e para eu não ter que me desfazer dos meus investimentos de renda variável em algum momento ruim. Tem um vídeo completo sobre reserva de emergência aqui no canal, mas nenhum dos motivos que eu vou te falar hoje são relacionados à necessidade. O primeiro deles é caso uma ação se valorize tanto a ponto de causar uma concentração desproporcional na sua carteira, seja do setor ou da própria ação. No meu caso, eu não gosto de deixar mais de 30% de um mesmo setor e muito menos da mesma ação na minha carteira para diluir os riscos. Portanto, mesmo que os fundamentos e os motivos que te levaram a comprar essa ação acompanhem a valorização do preço, o ideal é que você venda um pouco da sua participação ou use seu caixa para redistribuir entre os ativos de menor concentração. É muito importante que o investidor tenha um pensamento de portfólio e não fique focado só em um ativo e tenha uma carteira equilibrada. Nesse vídeo eu mostro um ótimo exemplo de uma carteira diversificada com as concentrações que eu considero adequadas para cada setor. Depois passa lá que vale a pena conferir. Outro motivo que me faria vender minhas ações é em caso de uma valorização desproporcional da ação. Nesse caso, os fundamentos e o que a empresa pode realmente produzir não justificam o preço que a ação está sendo negociada nesse momento. Para fazer essa avaliação, é importante que você acompanhe as notícias das empresas que você é sócio e também faça uma análise periódica dos indicadores que te levaram a comprar essa empresa. Tá lembrado daquele vídeo de como analisar uma ação? Pois é, você pode fazer avaliações anuais dos ativos que você tem em carteira para verificar se eles continuam tendo bons indicadores e se vale a pena manter eles em carteira. Um exemplo pessoal foram as ações da PetroRio, que eu comprei por volta de R$14 e vendi em torno de 50. Foi uma valorização de mais de 250% em um curto espaço de tempo. E apesar da PetroRio continuar sendo uma excelente empresa, para mim não faria sentido continuar investindo nela a um preço tão elevado, sendo que o petróleo está em um momento tão difícil e desvalorizado. E a verdade é que eu fiz um bom negócio porque hoje as ações da PetroRio estão negociando por volta de R$35. Mas, Lacorte, eu não tenho tempo para ficar acompanhando as ações assim. Você falou que eu não precisava ficar acompanhando. Realmente não é necessário nem faz bem para a cabeça ficar acompanhando as cotações o dia inteiro no home broker. Mas você, como acionista, é muito importante que você acompanhe as principais notícias e saiba que a empresa continua fazendo um bom trabalho. Ainda falando sobre fundamentos, outro motivo que me faria vender as ações de uma empresa é caso essa empresa perdesse os fundamentos que me fizeram investir nela. Um dos principais fatores para eu investir e me tornar sócio de uma empresa é o perfil da gestão e a confiabilidade do negócio. Caso a empresa comece a se envolver em escândalos, erros constantes, fraudes, suspeitas de corrupção, eu deixaria tranquilamente de ser sócio dela e venderia minhas ações. Mas antes sair no prejuízo do que ser sócio de uma empresa fraudulenta e que vai me gerar cada vez mais perdas, certo? Portanto, caso você identifique problemas desse tipo, o ideal é vender o quanto antes. O quarto e último fator que me faria vender uma ação é identificar uma melhor oportunidade. Nesse caso, o caixa de oportunidades também poderia ser usado, mas, por exemplo, naquela época que eu entrei em PetroRio, se eu tivesse cheio de Petrobras na carteira,
eu poderia vender um pouco da minha posição de Petrobras e comprar a PetroRio para não carregar muito o setor de petróleo. Novamente é o pensamento de portfólio, sempre buscando uma carteira equilibrada para diluir os riscos, sacou? Saquei, Lacorte, mas se nenhum desses motivos acontecerem, como é que eu vou sair no lucro sem vender minhas ações? Como já dizia Warren Buffett, o melhor período para ficar com uma ação é para sempre. Antes de comprar ações e virar sócio daquela empresa, você avalia se o negócio é lucrativo, rentável, tem baixo endividamento, se é de um segmento promissor, enfim, você não vai ficar comprando empresas só porque alguém no Instagram falou que a empresa é boa e está barata, certo? Então, se a empresa que você escolheu tão cuidadosamente segue a sua trajetória de crescimento, continua entregando bons resultados e mantém os seus fundamentos, por que você venderia essa ação? Mesmo que o preço da ação caia e você fique no vermelho por algum tempo, se a empresa continua gerando valor ao acionista e mantém os seus fundamentos, ao invés de vender, eu pelo menos compraria mais. Isso para mim é uma oportunidade. Segurando bons ativos na sua carteira, além de se beneficiar com a valorização do seu patrimônio, você também recebe dividendos que lá no futuro podem se tornar uma fonte de renda passiva bem generosa. Essa estratégia é conhecida como Buy and Hold e é nela que eu acredito e quero me aprofundar cada vez mais com você aqui no canal. Vale destacar que existem vários estudos que mostram que pessoas que negociam ações diariamente na bolsa, também conhecido como day trade, na maioria das vezes saem no prejuízo, além de perder tempo e saúde mental com isso. Então, mais uma vez, foco no longo prazo. E aí, qual que é a sua estratégia de investimentos? Me conta aqui nos comentários se você já vendeu alguma ação e qual foi o motivo. Lá no meu Instagram eu tenho tirado várias dúvidas e recebido também sugestões de tema para falar aqui no canal. Então não deixe de me acompanhar por lá, envie sua sugestão que talvez o próximo vídeo pode ser o tema que você sugeriu. Não esquece de deixar o like aqui nesse vídeo e se inscrever no canal. Um abraço e bons investimentos!